Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, no livro de 2 Crônicas nós temos uma história que foi vivida pelo rei Josafá. Josafá era filho do rei Asa, portanto um descendente do rei Davi. O rei Asa ele passou por um grave problema. Informaram para ele, 2 Crônicas capítulo 20, verso 2, então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Israel. Primeiro ele foi informado: olha, os inimigos vêm. Aí ele proclama um jejum e ele diz o seguinte: ele ora: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Ele exalta o poder de Deus. E aí, diante de todos esses inimigos, da potência desse inimigo, Josafá faz uma declaração. Ele mostra toda a sua humildade diante de Deus. Ele diz: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Olha, o inimigo é grande, nós não sabemos o que fazer. Só que tem um detalhe. Ele diz o seguinte: nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Eu gostaria de deixar esse conselho para nós cristãos no ano de 2025. Nós teremos muitos problemas enormes, é normal na vida, a gente vai ter. E mais, muitas vezes, diante desses grandes problemas, nós não sabemos o que fazer. Isso também é outra coisa que é muito normal, a gente não saber o que fazer, mas podemos ter a atitude do rei Josafá. Diante das dificuldades, diante dos problemas, nos prostrarmos em oração diante de Deus, reconhecendo que Ele é Deus, Senhor Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Ele é Deus. Ele é o nosso Deus. Por isso, podemos fazer isso, podemos nos descansar diante dele. E não só isso, reconhecer a nossa pequenez. Não sabemos o que fazer. E diante dessa nossa pequenez, quando nós não sabemos o que fazer, nós podemos ter uma atitude de extrema sabedoria. Nós podemos olhar para Deus e dizer: Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Devemos olhar para Deus, devemos esperar em Deus, devemos confiar em Deus. Note que Josafá, ele não ficou naquela atitude parada: não, eu vou esperar. Não, ele recorreu a Deus, Deus falou. E o que é mais interessante, se você olhar a continuidade do texto, ele vai dizer ainda: não tenham medo e nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes, vejam o livramento que o Senhor nos dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Olha, Josafá orou, Josafá reconheceu e ele saiu para o campo de batalha. Ele sabia que não precisava lutar, mas ele foi. Precisamos enfrentar os nossos gigantes, precisamos enfrentar os nossos inimigos, não com a nossa força, não com a nossa astúcia, mas com a nossa dependência de Deus. Que em 2025 nós possamos ter essas atitudes que teve Josafá. Primeiro, reconhecer que o problema é grande. Segundo, saber que nós não sabemos nada. E terceiro, ter a sabedoria de olharmos para Deus. Que Deus te abençoe e que 2025 seja esse ano onde nós vamos esperar, olhar e depender de Deus. Fique em paz. Estarei de volta segunda-feira, se Deus quiser. Até lá, um abraço, fique em paz.